Bom, pessoal, estamos de volta. Eu dizia para vocês que tem uma curiosidade aqui sobre Maurício de Nassau, a presença de Nassau aqui, né? E que eu acho muito importante. Veja bem, Nassau, ele vai controlar algumas áreas da África, olhando aqui na telinha, você vai observar que ele vai controlar algumas áreas da África. E aí vai controlar, quer queira, quer não, esse tráfico, ou tráfego, né? Vamos botar o tráfico legal, ilegal, o tráfico de escravos. Ele vai controlar. Rapaz, isso é um detalhe. É um detalhe que o aluno tem que observar, que ele vai controlar esse tráfico de escravos. E o aluno, muitas vezes, na ingenuidade do bichinho do aluno, ele vai pensar que Nassau está interessado no comércio de negros. Ora, na nossa primeira aula eu dizia para vocês, nunca esqueçam, o negro entra no Brasil como mercadoria. Eu dizia para vocês, porque o negro e não o índio. E eu dizia, olha, o negro era um comércio extremamente lucrativo. Ótimo, não pode esquecer isso. Mas aí quando você observa Nassau controlando esse tráfico de escravos, certo? O aluno começa a pensar, Nassau estava interessado então no comércio de negros. Não. Não pense isso. Olhando aqui para a telinha, você vai conseguir observar que o que interessava aos holandeses era o nosso parque produtor açucareiro, rapaz. O que interessava para o holandês era açúcar. Era açúcar. A Companhia das Índias Ocidentais, ela é criada para conquistar o parque produtor açucareiro. Então, aí você vai me perguntar, Novaes, então por que que Maurício de Nassau vai conquistar essas áreas na África e tal, pá? Ora, veja bem, na aula passada eu citei a frase do padre Antonio, João Antônio Andreoni, o famoso padre Antonio, ou padre Andreoni. Vem para aqui no início do século XVIII, 1711, escreve um livro intitulado Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e suas minas de exploração. Eu estou já abrindo esse parênteses para que você possa entender o seguinte. O livro do padre Antonio, ele é muito explorado em prova. E aí você vai me perguntar, então o que é que eu faço se cair alguma coisa desse livro? Eu nunca ouvi falar desse livro. Na realidade, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e suas minas de exploração, se cair numa prova, o que é que a banca faz? A banca vai pinçar algumas passagens da obra e vai botar aquela frase, entre aspas, e embaixo bota Antonio, ou então coloca Andreoni. Antonio ou Andreoni, você já sabe, é o padre italiano que vem para cá no início do século XVIII e escreve essa obra. Então você tem passagens interessantíssimas nessa obra, que o aluno tem que interpretar. Tem hora que o padre diz, olha, o ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo ser servido, obedecido e respeitado de muitos. Então quando o aluno pega uma frase dessa, o aluno tem que entender a importância do ser senhor de engenho aqui. Pode observar. O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo ser servido, obedecido e respeitado de muitos. E aí você começa a pensar, quem é que não queria ser senhor de engenho? O título de senhor de engenho, ok? Mas outra passagem do livro fala dos negros. Quando ele diz aqui assim, olhe, no Brasil existia o inferno do negro, o paraíso do mulato e o purgatório do branco. Então o inferno, que o negro vivia no inferno, isso aí ninguém discute. O paraíso do mulato, que aí o mulato é o filho daquela miscigenação, do senhor de engenho com as escravas e tal. E esse mulatinho iria viver justamente dentro da casa grande e tal, iria viver dentro de um paraíso. E o purgatório do branco é porque o senhor de engenho, a partir do momento que ele tem relação com a negra, isso para a igreja era visto como um pecado. Tanto é que essa cor aqui é chamada a cor do pecado. Se é pecador, ele não vai para o paraíso, ele fica num purgatório. Isso aí são detalhes. Veja bem, mas em relação ao negro, ele diz aí, ó,
os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. É aí que eu pego agora a questão de Maurício de Nassau. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. Se você olhar aqui na telinha, vamos fazer de contas que você está vendo aqui a pirâmide social, ok? Uma pirâmide social. Observe nessa pirâmide social aqui, certo? Observe bem. Eu tenho no topo da pirâmide a aristocracia rural. Lá no topo da pirâmide, a aristocracia rural. Mas se você olhar a base da pirâmide, você tem o escravo. É o extremismo, certo? Você tem o escravo. Aí eu pergunto, se você quer controlar a aristocracia rural, você tem que começar controlando pela base ou não? Então eu pergunto a vocês, olhe bem, preste atenção nisso. Se Maurício de Nassau tinha interesse de controlar essa aristocracia rural, ele tem que controlar pela base. Então, quando ele parte para a África, certo? E conquista algumas áreas, controlando o tráfico de escravos aí, tá certo? Era uma forma de controlar a aristocracia rural, porque o escravo era a base da economia açucareira. O padre Antonil já tinha dito, já vai dizer lá na frente, os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. Então daí você vê a importância. Então quando Nassau tenta controlar esse tráfico de escravos, era uma forma de controlar a aristocracia rural. E eu digo mais a vocês, era uma forma de colocar uma rédea curta no senhor de engenho, colocava uma rédea curta, passava a controlar. Esses senhores de engenho iam comer na mão de Maurício de Nassau, lógico, certo? E era assim que Nassau iria cobrar as dívidas e explorar da forma que ele bem entendesse. Mas para isso é importante que o aluno entenda. Nassau tinha que controlar essa aristocracia rural. Sem o controle da aristocracia ficava muito difícil de controlar. Daí a questão do negro, desse Nassau tentar controlar esse tráfico de escravos. Não vá pensar que Nassau tinha interesse nesse comércio de negros. Não é isso, não. Era uma forma de controlar a aristocracia. Fui claro aí? Mas aí, por favor, vejam. Esse é o período que Nassau está aqui. Vejam, são 7 anos, 1637 a 44. Nesse períodozinho, rapaz, ó, tem uns detalhes aí que eu quero que o aluno preste bastante atenção nesse detalhe. Olhe bem. Vamos prestar atenção nesse detalhe aqui, ó. Nassau chega aqui em 1637 e só vai embora em 1644. 37, 44. Acontece que em 1640, quando Nassau aqui está, acontece lá na Europa a restauração portuguesa. Em outras palavras, Portugal livra-se do domínio espanhol. Ora, peraí. Lembre-se que eu disse, a União Ibérica vai de 1580 a 1640. 60 anos de dominação espanhola. 1640, Portugal restaura-se, mas é no momento dessa restauração que Maurício Nassau está aqui investindo. Pode ver, Nassau chega de 37 a 44. Em 40, Portugal restaura-se. Ora, estando aqui Nassau investindo, é óbvio que a coroa portuguesa vai reconhecer a presença holandesa aqui. Reconhece. Veja bem, olha, eu estou chamando a atenção. Portugal reconhece a presença holandesa aqui. E não tinha nem como não reconhecer. Não tinha como deixar de reconhecer, tendo em vista que Nassau está investindo aqui. Bom, mas tem um outro aspecto que vai complicar tudo isso aí. Lá na Europa, a Holanda começa a sofrer a concorrência da Inglaterra. A Holanda, que tinha o controle do comércio, o controle daquelas rotas comerciais dentro da Europa, começa a sofrer a concorrência da Inglaterra. A Inglaterra começa a aparecer aos pouquinhos, ela vai surgindo aos pouquinhos. Você não pode esquecer que a Inglaterra é uma ilha. Aí vai ter que desenvolver uma poderosa marinha. E é isso que mais tarde vai levar a Inglaterra a ficar conhecida como a Rainha dos Mares. Ok?
Então, quando a Inglaterra começa a aparecer, ela começa a aparecer como uma pedra no sapato da Holanda. E é aí que a Holanda, olhando aqui para a telinha, a Holanda vai exigir de Maurício de Nassau que ele desencadeie aqui no Nordeste a cobrança daquelas dívidas. A Holanda, a Companhia das Índias Ocidentais, vai exigir de Nassau a cobrança das dívidas. Vai exigir de Nassau um processo de exploração, levando-se em conta que a companhia, que a burguesia comercial financeira holandesa, necessitava de capital para fazer frente àquela concorrência que a Inglaterra está aparecendo ali, ó. E aí a companhia passa a pressionar Nassau. Nassau, na verdade, ele pede demissão do cargo e vai embora para a Holanda. Volta. Pede demissão do cargo. Alguns autores dizem que Nassau foi demitido. Na verdade, é a pressão da companhia sobre ele. Ele não aceita essa pressão e fica aquela história. Tu vai explorar, não vai, não vai. Ele termina voltando para a Europa. Não espera nem o sucessor. Foi substituído aqui por 3 holandeses. 3, que a gente historicamente chama de junta governativa. Essa junta governativa, que vai suceder Nassau, certo? Vai desencadear aquilo que a Companhia das Índias Ocidentais exigia. Vai desencadear o processo de exploração, certo? Ora, aquela aristocracia rural que pedira dinheiro emprestado a Nassau sem a menor intenção de pagar, e que vê-se agora pressionada por essa junta governativa, essa aristocracia rural vai dizer, ó, não está dando certo mais não. Vamos botar para fora. Vamos expulsar daqui esses holandeses. A ideia era, na verdade, era expulsar para não pagar, rapaz. A ideia foi esta, certo? E aí você vai ver o seguinte, vai desencadear o período que a gente vai chamar, que é o terceiro período. Vamos observar o terceiro período. O primeiro foi o momento da invasão, certo? O segundo é o momento de Nassau, certo? E o terceiro momento é justamente o momento da expulsão. Ora, esse momento da expulsão a gente pode apresentar como insurreição pernambucana e podemos ainda chamar de restauração pernambucana. Vai depender de como a banca examinadora vai colocar. Expulsão, insurreição ou restauração, certo? Aliás, abrindo um parentezinho aí, bem rápido, um parente, certo? Abrindo um parentezinho aí, bem rápido. Essa expressão restauração, ó, tá vendo? Se você olhar, o pronto-socorro do Recife é chamado de Hospital da Restauração, né? Aí você diz, sim, vai tu abrir esse parênteses só para falar desse hospital. Não, é para que você possa entender o porquê do nome Hospital da Restauração. Restauração não é porque conserta a gente lá, restaura a gente, não, que chega lá quebrado. Não é isso, não. Restauração é porque quando comemorou-se o tricentenário da expulsão holandesa de Pernambuco, quando comemorou-se o tricentenário, lançou-se ali a pedra fundamental que passaria a ser o Hospital Pronto-Socorro do Recife. E em homenagem ao tricentenário, aquele hospital passa a ser chamado Hospital da Restauração. Tá aqui, ó, na telinha, o Hospital da Restauração, ok? Então, por favor, só foi uma curiosidade. Então tá aí, vejam, Nassau, ele vai embora em 1644, pode observar, no ano seguinte, logo no ano seguinte, 1645, começa o quebra-pau para expulsar o holandês daqui. 1645, logo no ano seguinte, vai acontecer lá para o lado de Vitória de Santo Antão, vai acontecer a chamada Batalha das Tabocas, Vitória de Santo Antão. O holandês, na verdade, começava ali a ser expulso. 1645. Mas veja bem, ó, 1645, Batalha das Tabocas e tal. Os holandeses são derrotados ali, em Vitória de Santo Antão, vêm por dentro
e vão sair lá em Casa Forte. Ali em Casa Forte, você tinha ali, na verdade, né, o engenho de Dona Ana Paz. Dona Ana Paz, na verdade, né, ela apresentou uma resistência, porque os holandeses, quando chegaram aqui, ali naquela região de Casa Forte, aprisionaram as madronas lá, aprisionaram as senhoras e tal, pá, e houve uma resistência contra os holandeses ali também, certo? Mas só chamando a atenção, Dona Ana Paz, na realidade, ela foi casada com um dos oficiais de Maurício de Nassau, certo? Ela chegou a ser, ela teve uns 3 casamentos, certo? E um deles era com um oficial da guarda de Maurício de Nassau. Ela casou, inclusive, no rito protestante, ok? Mas vejam bem, ó, os holandeses, eles começam gradativamente a sofrerem as derrotas, e aí, então, eles procuram ficar no local estratégico, que era justamente ali nos chamados Montes Guararapes. Você vai dizer, mas rapaz, aquilo era um ponto estratégico? Era, rapaz. É porque você tem que entender o processo de aterro que foi feito ali, tá certo? E hoje o litoral fica muito distante. Mas o litoral era bem mais próximo. Ali era um ponto estratégico. A elevação, próximo ao litoral, e os holandeses ali ficaram esperando o reforço chegar da Holanda. Esse reforço não chegou, até porque a Holanda está em volta lá na Europa com a concorrência inglesa. Esse reforço não chega e os holandeses começaram a sofrer a derrota. E é ali que você observa as 2 grandes batalhas. A Batalha de 1648, 1649, as chamadas Batalha dos Montes Guararapes. E ali, rapaz, os holandeses são derrotados. E eu digo a vocês, olhem bem aqui na telinha, vejam. O último reduto holandês, 1654. Olhe bem, 1648, vamos observar aqui, 1648, certo? Ok, 1648 eu teria aqui, cadê a canetinha? Vem cá, caneta. Não, ainda está na borracha. Aqui, caneta. 1648, eu tenho a primeira batalha dos Montes Guararapes. 1649 eu teria a segunda. A gente brincando diz que o holandês correu lá dos Montes Guararapes até o Forte das 5 Pontas. Não pode esquecer isto. O Forte das 5 Pontas, certo? Foi o último reduto holandês. E às vezes o aluno fica perguntando, mas eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade. Esse Forte das 5 Pontas, quando a gente olha hoje, ele só tem 4. Né? Não, rapaz, é porque quando os holandeses invadiram, preste bem atenção, ali é interessante, é porque a gente analisar a questão topográfica do Recife, quando a gente olha, aquilo ali era um ponto estratégico muito grande. Se você olhar, você tem o Recife, olhando, vindo pelo Porto do Recife, você vai sair em Afogados. Não é isto? Tem aquela região do Pina, tudo por ali. É porque hoje tudo é interligado pelas pontes. Mas para a época, aquilo ali era um ponto estratégico muito interessante. Além de ser um grande ponto estratégico, tem uma coisinha que é curiosidade, que pouca gente sabe disso. Ali existiam 3 cacimbas. 3 cacimbas. E a gente fica dizendo, mas o que é que tem a ver essas cacimbas? Meu amigo, aquilo ali significa água potável. Água potável, rapaz. Então vejam, ali eles, além de ser um ponto estratégico, tem as cacimbas, água potável, que era importantíssimo para eles. Aí eles vão construir o forte. E aquele forte, quando foi construído pelos holandeses, ele tinha 5 pontas. Só depois que os holandeses foram expulsos, que o forte é destruído e reconstruído com 4 pontas. Mas mesmo assim, tá certo? Hoje ele ainda é chamado o Forte das 5 Pontas. Foi só uma curiosidade, viu? Mas vejam, eu quero que entendam, o último reduto holandês é justamente o Forte das 5 Pontas. Eles são expulsos, tá certo? E aí, ó, vejam, assinaram uma rendição. A rendição, tá certo? A rendição será assinada em um local que a gente chama de Campina, a Campina do Taborda. Eita, Campina do Taborda.
Onde que fica essa Campina do Gaborone? Fica ali, na Praça Sérgio Loreto, bem pertinho do Forte das Cinco Pontas. Para quem quer se localizar, fica ali, naquela concentração do Galo da Madrugada, por ali. Pronto. Aquilo ali seria a Praça Sérgio Loreto, e ali era a Campina do Taborda. Foi ali que os holandeses assinaram a rendição, em 1654, e foram embora para a Europa. Os oficiais, só os oficiais podiam levar armas, que foram suas espadas, tá certo? E terminava em 1654 a presença holandesa aqui em Pernambuco. Então vejam, 1630 o holandês invadiu, só foi expulso em 1654, e é aí que você tem que observar. Observe bem, é um quarto de século de presença holandesa aqui. É por isso que normalmente usamos a expressão durante o quartel holandês, durante esse quarto de século que o holandês está aqui. Aí eu chamaria agora a atenção de vocês para a telinha aqui, ó. Vamos observar aqui na telinha, crianças. Observar. Vejam bem, quando falamos das consequências da expulsão holandesa, né? Aí a gente tem que frisar bem uma coisa. Olhe só, vejam. O holandês ele foi expulso aqui do Nordeste, 1654. É claro que o aluno sabe que isso aí já é meados do século 17. Se já passa de 50, seria já segunda metade do século 17. Ok? Então vejam, estudar a economia pernambucana no período colonial seria você estudar a cana-de-açúcar, vamos assim dizer. Então você tem do século 16 até o final do século 17, Pernambuco foi o maior produtor mundial de açúcar. E aí o aluno fica questionando. O que levou o Pernambuco, a final do século 17, certo, a entrar em bancarrota? O que levou o Pernambuco, no final do século 17, a entrar numa profunda crise econômica? Perder esse status de ser o maior produtor mundial de açúcar. É simples. O aluno tem que observar. Primeiro, o holandês é expulso, 1654. Quando ele sai daqui, ele vai passar a produzir açúcar na América Central. Esse açúcar produzido pelo holandês na América Central é o chamado açúcar antilhano. Açúcar antilhano. E aí eu chamo a atenção, é o açúcar antilhano holandês. Holandês. Porque a Inglaterra também produziu açúcar ali, viu? Na América Central. Que não está na nossa esfera, porque não está no edital. Mas a Inglaterra produziu açúcar ali. Se você pegar Bahamas, Jamaica e tal, aquilo foram colônias inglesas. E que se produziram açúcar ali também. Mas o nosso que interessa é o açúcar antilhano holandês. O holandês é expulso daqui. Aí o aluno diz, peraí, e ele vai passar a produzir? Olha, o holandês passou um quarto de século aqui, rapaz, um quarto de século. Eu pergunto, ele obteve experiência aqui ou não? Claro que ele obteve uma grande experiência na produção açucareira. Outra coisa que o aluno não pode esquecer, o refino. O holandês tinha um controle do refino do açúcar. E o mais importante, lá na Europa, o holandês controlava o que você chama de rotas comerciais. Se o holandês tem um controle das rotas comerciais, tem um controle do refino, adquiriu experiência aqui, nesse quarto de século, quando ele é expulso daqui, que vem para a América Central, e vem para as Antilhas, é claro que ele vai produzir um açúcar de boa qualidade, leva esse açúcar para a Europa, adota lá na Europa medidas protecionistas, até porque você não pode esquecer que ele tem um controle das rotas comerciais, e aí você vai ter que observar o seguinte, esse açúcar antilhano, produzido pelos holandeses na América Central, ele vai entrar em concorrência com o nosso e vai gerar a crise do nosso açúcar. Fui claro aí ou não? Então, por favor, quando você observa, certo? Pernambuco, o maior produtor mundial de açúcar até o final do século 17, é justamente por quê? Porque no final do século 17, ele vai entrar,
tá certo? Em choque, vai bater de frente com o açúcar antiliano produzido pelos holandeses na América Central e, assim sendo, o nosso açúcar entra em crise. Essa é a principal consequência da expulsão holandesa daqui. Então, se você parar para pensar, rapaz, a aristocracia rural expulsa para não pagar, mas em compensação, tá certo? A médio prazo ou até a longo prazo, tá certo? Essa aristocracia entra numa profunda crise, graças à concorrência do açúcar antiliano produzido pelos holandeses na América Central. Agora, por favor, vejam. Vamos apagar aqui. E eu queria chamar a atenção de vocês para umas coisinhas, uns pequenos detalhes. Olha, que eu acho importante, que isso aí não está em livro de ensino médio, mas eu chamo a atenção de vocês para isso. Olha, quando a gente estuda a cana-de-açúcar no Brasil, certo? Aí você tem que analisar algumas coisas, alguns detalhes. Veja isso aqui na telinha, observe isso aqui na telinha. É porque a gente tem que dizer isso, porque não está bem facilmente, né? É difícil encontrar isso em livros. Aí o aluno tem que entender o seguinte, vejam. Observe que as condições ecológicas para a cana-de-açúcar, você tem somente aqui, ó, no litoral, zona da mata. Ok? Aí o camarada vai e bota numa prova. A colonização com base na empresa agrícola açucareira teve um sentido vertical. Teve um sentido vertical. É correto? É. Porque observe o sentido. Não é vertical? Se com a cana-de-açúcar o colonizador penetrasse com a cana, se ele penetra, o sentido então seria o quê? Horizontal. Concordam ou não? Então, por favor. Mas por que não penetraram com a cana? Pelo amor de Deus, as condições ecológicas, clima quente e chuvoso e solo massapê, você só tem aqui no litoral, zona da mata. Lógico. Daí o sentido verticalizado. Entenderam aí? Outra coisa que é interessante. Olhe para mim. Olhe bem para mim. O Frei Vicente do Salvador, ele disse uma frase interessante quando refere-se à colonização dos portugueses aqui com a cana-de-açúcar. Ele diz uma frase muito interessante. Olha o que é que ele diz, abrindo aspas. Os portugueses no Brasil assemelham-se a caranguejos. E aí o aluno pega uma frase dessa na prova, o aluno fica louco, mas é muito fácil de entender. Os portugueses no Brasil assemelham-se a caranguejos, por quê? Porque viviam arranhando o litoral. Olha aqui, ó, na telinha, olhe para cá. Aonde é que você tem as condições ecológicas para a cana-de-açúcar? Você tem isso no agreste, no sertão, ou você tem no litoral, zona da mata? É lógico que você vai ter no litoral. Então, o português colonizador em relação à empresa açucareira, ele vai ficar no litoral, rapaz, na zona da mata. Por isso que o Frei Vicente do Salvador usou a expressão os portugueses no Brasil assemelham-se a caranguejos, porque ficaram arranhando o litoral, ok? E isso deu o sentido que verticalizado ao processo de colonização. Mais tarde, quando você fala de entradas e bandeiras e tudo mais, aí você vai ver que os bandeirantes, eles foram os colonizadores horizontais do Brasil. Inclusive, isso é até uma frase de Gilberto Freire, quando ele diz, empurrando sempre o Brasil para o interior, dando notícias de novas terras, desbravando os sertões, terminaram sendo os bandeirantes os colonizadores horizontais do Brasil, tá vendo? Mas os portugueses, com a empresa açucareira, eles são vistos, com a empresa açucareira, é importante que se diga isso, certo? Eles são vistos como os colonizadores verticais, tendo em vista que ficaram arranhando o litoral, levando-se em conta que as questões ecológicas de clima e solo você só tem no litoral, zona da mata. Agora, por favor, crianças, vejam, esse era só uma curiosidade também, um detalhe. Mas, final do 17, você tem a crise do nosso açúcar,
E aí você vai ter que entender que essa crise, a partir da crise, vão começar surgindo os movimentos revolucionários. Então, no início do século XVIII, já em 1710, pode olhar, ó, início do XVIII, tá vendo? Você vai ter um movimentozinho aqui conhecido como Guerra dos Mascates. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um pequeno intervalozinho aí, espere com bastante carinho aí que a gente volta para começar justamente a entender esses movimentos revolucionários, começando com a chamada Guerra dos Mascates. Voltamos já.